Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores mobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Essa semana eu vou falar sobre um ETF que tem uma estratégia um pouco polêmica. É uma estratégia muito mais voltada para o market time, estratégias de curto prazo, posições táticas, do que realmente para carregar ao longo do tempo, né? Carregar para o longo prazo. Eu, particularmente, não recomendo esse tipo de estratégia para os meus clientes. Eu trabalho muito mais, né? Eu priorizo muito mais uma alocação estrutural, uma carteira diversificada. Peço para meus clientes focar muito mais nos aportes, no tempo que a gente permanece investido, do que perder tempo em ficar fazendo market time. Porque, no fim, grande parte dos nossos retornos vem justamente da nossa alocação. Mas eu sei que tem pessoas que gostam um pouco de emoção, né? E esse tipo de estratégia às vezes acaba, digamos, atraindo a atenção das pessoas. Então meu papel aqui é explicar para vocês como funciona esse ETF e principalmente sobre os riscos envolvidos desse tipo de operação. Então, meus amigos, eu estou falando do ETF RAI11, que é um ETF da Nubank de renda variável que busca se expor a empresas brasileiras na B3. Ele segue um índice chamado Nu-Ibov Smart High Beta B3. Eu vou explicar para vocês depois o que é esse beta. Ele tem um rebalanceamento quadrimestral, ou seja, a cada 4 meses o índice é atualizado para manter as mesmas características de empresas dentro do índice. Tem um número de empresas tem um total de 29 empresas, né, dentro da última carteira do fundo, lembrando que esse número pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Ele tem como estratégia master principal investir em empresas de alta volatilidade, que eu vou explicar no detalhe para vocês no próximo slide. Tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, 3.037 cotistas, um patrimônio líquido de R$ 4.805.000. Foi lançado ano passado, dia 17 de julho de 2024, e ele é um ETF de acumulação, ou seja, não distribui dividendos. Então, quando a gente fala sobre imposto de renda, né, a alíquota que incide sobre ele é somente sobre o ganho de capital, quando você efetuar a venda das cotas e caso você tenha lucro. Bom, falando agora da estratégia do RAI11, né? Como eu comentei com vocês, o RAI11 ele busca se expor a empresas de alta volatilidade. Mas como é que ele faz isso? Ele busca se expor mais necessariamente, né, em empresas de alta volatilidade do índice Ibovespa. Basicamente isso que ele faz. Umas semanas atrás eu fiz um vídeo, tá, falando sobre uma estratégia semelhante, oposta na real ao RAI11, onde o ETF, que era o LVOL11, que buscava se expor a empresas de baixa volatilidade do índice Ibovespa. Né? Esse ETF ele faz justamente ao contrário, ele busca se expor às empresas de alta volatilidade. Basicamente ele vai pegar 1/3 das empresas de maior volatilidade dentro do índice da Ibovespa, né? E ele faz isso pegando as maiores médias móveis de 756 dias do beta, né? O que é esse beta que a gente está falando? Beta nada mais é do que a sensibilidade de um indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação à volatilidade do mercado financeiro, do mercado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né? O Ibovespa, o índice Ibovespa, a gente diz que ele tem beta 1, ou seja, uma ação ou uma empresa tiver um beta de 1,5, quer dizer que quando o Ibovespa subir 10%, essa empresa vai subir 15%. Então quer dizer que ela tem um beta 1,5, já que o beta 1 ele é vinculado ao beta mercado, né, ao risco do mercado, ao índice Ibovespa nesse caso. Se a gente tem uma empresa com beta 0,5, quer dizer que ela vai ter metade da volatilidade do índice Ibovespa. Se o Ibovespa sobe 10, essa empresa ela sobe 5%. Então essa é mais ou menos o significado do beta, né, que é a sensibilidade, digamos, a volatilidade, né, de uma empresa em relação à volatilidade do mercado financeiro, que nesse caso aqui está representado pelo índice Ibovespa. Tá? Então, basicamente, além de selecionar essas empresas de maior volatilidade do índice Ibovespa, ele pondera as empresas conforme também a volatilidade. Ou seja, as empresas de maior volatilidade vão ter um peso maior dentro do índice. Tá? E além disso, ele dá um limite, né? Então ele não deixa nenhuma empresa ter um peso maior do que 10%, o que acaba sendo positivo. Senão a gente poderia ter uma empresa lá com 30%, 40% dentro do RAI11, o que acaba concentrando muito o fundo, né, em poucas empresas. A gente tem o cálculo do beta, o cálculo da média móvel do beta. Não vale a pena entrar, digamos, entender essas fórmulas, né? Basicamente, resumindo aqui para vocês, como eu comentei, ele vai selecionar 1/3 das empresas aí de maior volatilidade dentro do índice Bovespa. Agora vamos dar uma olhada
na exposição setorial. Então a gente vê que quase 50% do fundo ele é formado por empresas do setor de consumo cíclico, o que já é esperado, né? A gente sabe que o consumo cíclico tem já um histórico de alta volatilidade. Analisando as empresas que compõem o RAI 11, né, a gente vê que ele tem uma boa distribuição, então realmente nenhuma empresa tem um peso muito grande dentro do fundo, né? Só que a gente observa que ele é um ETF para quem gosta de emoção, né? Porque se a gente pegar as 3 empresas que têm o maior peso dentro do fundo, né, a gente observa que a Cogna, a Magazine Luiza e a CVC. Então não é um ETF aí para as pessoas que são um pouco avessas ao risco, que não gostam tanto de volatilidade, né? A gente sabe que tem umas empresas meio polêmicas aqui dentro, tá? Então é importante a gente estar ciente do quais são as empresas que o ETF busca se expor, porque ele não leva em conta nenhuma métrica fundamentalista. É basicamente a volatilidade de cada empresa ali nos últimos 252 dias, né, no último ano. Analisando o retorno histórico agora para a gente começar a entender como é que funciona o RAI 11, né, como é que funciona a estratégia do RAI 11. Peguei aqui o índice que o RAI 11 segue, né, que é o Ibov RAI Beta, tá? A gente tem um histórico maior, o ETF foi criado ano passado, mas o índice aí a gente tem backtest dele desde 2007, tá? Comparei a performance do Ibov RAI Beta com o próprio Ibovespa. Olha que interessante, nessa janela específica de 2007 até 2025, o nosso índice Ibovespa teve um retorno de 251% e a estratégia RAI Beta teve um retorno de 94%, que dá em torno de 3,52% ao ano contra 6,74% ao ano do Ibovespa, tá? E com uma volatilidade bem maior, né? O que já era esperado. Se ele investe nas empresas de maior volatilidade, ele vai ter realmente uma volatilidade anual muito maior. A gente olha esse gráfico, as pessoas me perguntam, Geraldo, faz sentido investir no Ibov RAI Beta? Então, por isso que eu digo que ele é um ETF muito mais por curto prazo, né? Para estratégias de curto prazo, para market time, para posições táticas, do que realmente para carregar ao longo do tempo. A gente observa aí que no período longo ele entregou realmente uma performance bem, digamos, abaixo, né, do próprio Ibovespa. Só que eu quero que vocês prestem atenção num período específico da história, tá? Num período específico que depois vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vamos observar aqui 2 períodos, ó. Aqui, ó. Um pouco antes, no governo da Dilma, de 2012 até 2016, a gente vê que o índice Ibovespa sofreu bastante nessa época, né? E o Ibovespa RAI Beta mais ainda. E depois, quando a gente chegou no auge da crise do impeachment da Dilma, né, o Ibovespa se recuperou. Então, de 2016 até 2020, a gente teve uma alta muito impressionante do nosso mercado, né, do mercado brasileiro. E a gente vê que também o Ibov RAI Beta teve uma boa recuperação. Então, eu quero que vocês deem uma olhada nesse período aqui, que depois eu vou voltar e vocês vão entender como é que funciona, tá, o Ibov RAI Beta. Mas antes, vamos dar uma olhada nas piores quedas. A gente vê que é insana essas quedas que a gente tem no Ibov RAI Beta. Então é realmente um ETF que é para pessoas que têm um perfil bem mais arriscado, pessoas avessas ao risco. Esse ETF aqui eu não recomendo. A gente observa que no auge da crise da Dilma, né, no impeachment da Dilma, ele chegou a cair incríveis 75% contra 49% do Ibovespa. Então a gente vê que é uma queda bem agressiva, que poderia ter machucado muitas pessoas e possivelmente ninguém teria aguentado. As pessoas já teriam desistido dessa estratégia e já teriam realmente abandonado, né? Por isso que eu digo, não é uma estratégia para se carregar ao longo do tempo. Agora vamos analisar, através de janelas móveis, que a gente vai observar quais são os períodos da história que podem fazer sentido esse tipo de estratégia. Bom, vamos lá. Primeira janela móvel que eu trago aqui para vocês, através de janelas de 12 meses, em períodos curtinhos da história, né? 12 meses desde 2006, 2007, até 2025, várias janelas de 12 meses. O que a gente observa? Primeiramente, ó, nesse período aqui do governo da Dilma, quando o Ibovespa sofreu bastante, a gente vê o quê? Que a estratégia do RAI Beta, né, também sofreu demais. Então, quase todas as janelas de 12 meses, o RAI Beta teve desempenho inferior ao próprio Ibovespa. Só que, quando a gente começou a ter uma recuperação na Bolsa Brasileira, a estratégia do RAI Beta começou a mostrar, digamos, a sua função, né? A gente vê que aqui de 2016 até 2017, teve um período aqui, uma janela específica de 12 meses, e essa estratégia rendeu 128%. Então, realmente um retorno bem impressionante. E o Ibovespa, nesse mesmo período aqui, entregou um retorno, nessa mesma janela específica, né? Entregou um retorno de 50%. Então, tu vê que em períodos de alta, essa estratégia talvez possa fazer sentido, né? Então, a gente vê que depois, até 2020, ó, em todas as janelas de 12 meses, praticamente o Ibov RAI Beta teve desempenho superior ao índice Ibovespa. A gente vai para janelas móveis de 36 meses, ou seja, quando a gente permanece investido durante 3 anos, né, a gente também vê o mesmo comportamento. Ó.
Durante o governo da Dilma, a estratégia high beta entregou retornos muito abaixo do Ibovespa. Porém, quando o mercado virou, né, quando, digamos, a Dilma foi lá, sofreu um impeachment, né, e o mercado começou a se recuperar, a estratégia começou a entregar bons retornos. Né? Então, tu vê que nessa janela específica de 3 anos aqui, ó, a estratégia do high beta entregou incríveis 57% ao ano durante 3 anos consecutivos. Então, realmente chama bastante atenção. Quando a gente vai agora para janelas móveis de 60 meses ou 5 anos, quando o investidor permanece investido aí durante 5 anos, a gente vê que se o cara tivesse a sorte de comprar lá no buraco da crise da Dilma em 2016 e ter permanecido investido até digamos, a crise do Covid, né, um pouquinho antes da crise do Covid, ele teria tido um retorno aí de 44% ao ano durante 5 anos. Então, realmente é um retorno bem significativo. Nesse mesmo período, o Ibovespa teria entregado em torno de 22% ao ano, que também já é muito significativo, né? Então, o que a gente observa aqui na estratégia high beta? Ela é uma estratégia realmente para períodos de alta, quando as simetrias para períodos de alta estão realmente favoráveis. Se tu carregar essa posição durante muito tempo, né, provavelmente a gente sabe que o mercado é cíclico, nesses períodos de baixa a estratégia vai sofrer demais, vai ter grandes quedas que provavelmente você vai acabar desistindo. Então, ela é realmente direcionada para períodos de alta, em períodos de bull market. O problema é realmente descobrir quando que vai ser esse período de alta, né? Quando que vai ser esse bull market. As pessoas às vezes acham que é fácil, digamos, prever esses períodos, né? Mas não é algo tão fácil assim. Por que a estratégia vai tão mal quando a gente carrega ela ao longo do tempo? Porque aqui tem um conceito bem interessante. As pessoas precisam entender que o retorno necessário para te recuperar o equilíbrio de uma carteira, ele é assimétrico. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que tu tens um patrimônio de R$1.000, a tua carteira caiu 50%, ela foi para R$500. Que agora tu precisa do quê? De um retorno de 100% para recuperar o equilíbrio da carteira. Então as quedas que a gente tem nesse ETF são tão agressivas que mesmo essas altas significantes que a gente tem nos períodos de alta não conseguem compensar as grandes quedas que a gente tem dessa estratégia do high beta, entendeu? Então por isso que ele é um ETF realmente direcionado para movimentos táticos e períodos específicos da história. Bom, e qual é a conclusão que a gente chega? Conforme mencionei para vocês, ele é um ETF para movimentos táticos, não é para carregar para o longo prazo, né? Quem carrega essa posição ao longo prazo tem uma grande chance de performar abaixo do Ibovespa, né? O índice Ibovespa já é um índice ruim. Performar abaixo do Ibovespa é pior ainda. Então, eu não recomendo que você carregue durante muito tempo esse ETF. Então, ele tende a entregar grandes retornos em períodos de bull market, tá? Então, se a gente viu que nesses períodos ele entregou mais que o dobro da performance do Ibovespa, né, em curtos períodos de tempo. Agora, a grande dificuldade é saber, né, quando que vai ser esse período. Porque a gente viu que ele tem uma volatilidade muito alta, grandes drawdowns, não tem como carregar durante muito tempo. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, né? Todo cuidado é pouco. Então, realmente, se faz sentido dentro da tua estratégia, se você gosta de fazer um market time, o que eu não recomendo para os meus clientes, tá? Mas eu sei que o ser humano gosta de uma história para contar, às vezes algumas pessoas gostam de um pouquinho de emoção, e se você achar que tem uma boa simetria, que a gente está entrando num período de bull market da Bolsa Brasileira, talvez possa fazer sentido uma pequena exposição a esse ETF, porém tendo ciência de todos os riscos envolvidos, porque às vezes a gente pode entrar nesse ETF, o tal do bull market não acontecer e as chances de a gente ter um desempenho abaixo do Ibovespa são muito grandes. Bom, meus amigos, esse era o vídeo da semana que eu tinha para vocês. Todo cuidado é pouco com o RAI 11, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Um forte abraço.